Este vídeo é composto por 8 módulos e apresenta um guia completo sobre o comportamento de compra do consumidor. No módulo 1, nós vamos ver o processo de compra. O módulo 2 apresenta a decisão de comprar ou não comprar. No módulo 3, veremos os fatores psicológicos. O módulo 4 trata dos fatores sociais e culturais. No módulo 5, nós vamos ver os fatores pessoais. No módulo 6, estudaremos a importância da mídia. O módulo 7 vai apresentar a força da pesquisa de mercado. E o módulo 8 apresentará algumas tendências e novos rumos do comportamento do consumidor. O que seria das empresas se não houvesse o consumidor, né? É óbvio que não haveria empresas, porque no fundo, todo o dinheiro que é movimentado dentro das empresas vem, em última instância, do bolso do consumidor. Então, há uma expressão que diz que o consumidor é o rei, e ela é uma expressão verdadeira. Sem o consumidor, não haveria empresas, não haveria empregos, né? Não haveria negócios. Então, nós temos que tratar o consumidor realmente como se ele for um rei. Bom, para isso, nós vamos entender um pouco. O fundamento, a principal finalidade desta nossa disciplina é a de entender esse comportamento do consumidor, né? Entender alguns aspectos importantes que nos ajudarão, como pessoas de marketing que somos, a tratar e a poder fazer com que ele se interesse pelo nosso produto. Nesta nossa aula, nós vamos tratar de alguns assuntos importantes. O primeiro, nós vamos falar um pouquinho sobre o marketing e o consumidor. Nós vamos falar o quê? Nós vamos dar uma ideia para vocês que, na verdade, existe um sistema que funciona, né? Esse sistema é composto pela indústria e pelo mercado. De um lado está a indústria, do outro lado está o mercado. Por indústria, nós entendemos as empresas. O conjunto de empresas forma a indústria do setor. E do outro, o mercado, o conjunto de consumidores formam o mercado, né? O conjunto de compradores. É então estabelecida uma relação de troca, né? Onde a empresa, o consumidor apresenta suas necessidades, suas motivações através de informação, e a empresa leva produtos e serviços para que o consumidor. Esse é o sistema de troca convencional, né? No fundo, nós podemos dizer o seguinte: o consumidor, ele é como se fosse um iceberg, sabe? O iceberg é aquela montanha de gelo que existe no mar, aquela que afundou o Titanic, né? Ele é uma montanha de gelo que existe no mar e que apenas um pedacinho, uma parte muito pequena dela fica visível. Quando você vai verificar embaixo do nível da água, existe lá uma grande montanha e tal. Na verdade, o que nós conhecemos do consumidor é muito pouco. Nós conhecemos a parte visível dele, a parte externa. O que está por dentro, por trás da mente do consumidor, nós não conhecemos, né? Então, as suas crenças, suas atitudes, suas percepções, preconceitos, motivações, hábitos, em suma, tudo isso são coisas que movem o consumidor. Nós vamos lá tentar fazer com que essas coisas se movimentem de forma positiva com relação ao produto ou ao serviço que estamos oferecendo. No fundo, o que nós vamos mostrar nessa aula particularmente é que a satisfação do consumidor é fundamental. Como é que se consegue, como é que se promove a satisfação do consumidor? Bom, a empresa tem que oferecer vantagens, benefícios e atributos técnicos do seu produto para que interessem ao consumidor. Vejam, vantagens, benefícios e atributos técnicos. Se não houver esse conjunto, o consumidor não vai se interessar. Sem vantagem, sem benefício, o consumidor jamais vai querer comprar um produto, porque para ele essas coisas são fundamentais. Então a empresa tem que entender que são essas coisas que motivam. Não é o produto físico, não é a televisão. Claro que a comunicação, a informação, serve justamente para mostrar ao consumidor que a empresa está oferecendo vantagens, benefícios e atributos técnicos, tá? Quando nós falamos de satisfação de necessidade de consumidor, nós achamos que o consumidor tem apenas necessidades básicas de produto, quando isso não é verdade. Um consumidor, ele compra não apenas porque tem necessidade, ele compra também porque tem outros tipos de motivações, né? Outros tipos de desejo.
às vezes não é uma necessidade clara, não é uma necessidade específica. Uma compra, por exemplo, por impulso, não é feita porque o consumidor tem uma necessidade. É feita porque naquele momento ele achou que precisava daquilo. Então, quando o consumidor compra alguma coisa assim impulsivamente, não é para atender uma necessidade, é para satisfazer um desejo momentâneo, né? Então, quando nós tratamos de necessidades completas e tudo mais, aí sim existe todo um processo de várias etapas para comprar. Nesse caso que eu acabei de falar, não. Então, dependendo do tipo de necessidade, do tipo de desejo, do tipo de motivação, o consumidor tem formas, tem características diferentes no processo de compra, né? Isso significa o seguinte: há produtos em que há um alto envolvimento do consumidor para realizar a compra. Por exemplo, quando ele vai comprar uma casa, um automóvel, um bem de consumo caro, é um envolvimento muito grande. Ele perde muito tempo, ele faz muita pesquisa. Isso porque é um valor que está envolvido no caso alto. Já no caso oposto, quando ele faz uma compra, tem um comportamento de compra habitual, ele faz uma compra normal, comum, ele não tem tanto envolvimento, né? Para decidir a compra de um iogurte no supermercado, não há necessidade de fazer levantamentos de pesquisas, de investigar marcas e tudo. Ele normalmente compra ou porque tem uma tradição de compra, né? Porque está acostumado a comprar naquilo que é o seu hábito, ou porque ali naquele momento achou aquilo interessante. Então, há certos tipos de compra que tem um baixo envolvimento do consumidor. E há outros que requerem um alto envolvimento do consumidor. E também temos a ver aqui, né, quando há, dependendo do número de marcas disponíveis, há certas situações em que o consumidor se depara com 2 marcas disponíveis. Então, a decisão é compra A ou compra B. Ao passo que, em outros casos, há certos tipos de produtos ou serviços que ele tem várias marcas disponíveis. E aí ele tem que fazer uma pesquisa mais elaborada, ele demora mais tempo e tudo mais tal. Há aqui também que considerar o aspecto chamado dissonância cognitiva. A dissonância cognitiva é, digamos assim, a possibilidade da frustração que o consumidor tem quando vai realizar uma compra. É aquela situação em que você compra um produto que está em oferta e descobre no dia seguinte que uma loja está vendendo mais barato ainda do que aquilo que você pagou do produto em oferta. Aí você fica frustrado. Essa frustração é conhecida pelo termo dissonância cognitiva. Então, o consumidor faz uma compra procurando reduzir ao máximo, né, a dissonância cognitiva, que é o que ele não quer ter, que é a frustração na compra. Então, quando a gente pensa nas variáveis que são envolvidas no processo de compra, são várias coisas que tem que se levar em consideração, né? Primeiro é quem faz parte do mercado. Se você é uma pessoa de marketing que está estudando o comportamento do consumidor, tem que saber que mercado você está considerando. É um segmento pequeno, é um segmento grande, é nacional, é local, é regional. Segundo, o que o mercado compra, o que ele está acostumado a comprar. Por que ele compra aquele determinado produto? Ele compra porque é necessidade, porque ele quer, porque é uma compra por impulso? Quem participa da compra? É a mãe, o pai, o filho, toda a família, uma pessoa individual? Como que ele compra? Né? Ele compra na loja, ele compra pela internet, ele compra em casa? Quando ele compra? É uma compra, por exemplo, habitual, toda semana, todo dia, todo mês, uma vez a cada 5, 10 anos? E onde ele compra, né? Qual é o ponto de venda e tudo mais e tal? Então, baseado em todos esses fatores, nós podemos então criar um chamado modelo de compra, modelo de decisão, de tomada de decisão. Aqui considerando, é claro, uma compra que seria, digamos assim, de uma compra de um valor maior, não é uma compra de um valor pequeno, mas uma compra já mais importante. Primeiro, o consumidor reconhece que tem a necessidade, é claro, tem que assumir, eu preciso comprar. Então, no caso de um carro, por exemplo, eu trabalho, eu preciso comprar um carro, é uma decisão importante, né? Segundo, é busca de informação. Depois que reconheceu a necessidade, sai à procura da informação. Quais são as informações importantes para comprar aquele tipo de produto? Terceiro, é claro, avaliar as alternativas. No caso do carro, você vai avaliar as marcas. Você tem várias marcas no mercado, Volkswagen, Fiat, Ford e tal. Qual delas, e quais são as vantagens e as desvantagens, vantagens e benefícios de cada uma delas. Quarto, né?
você vai avaliar essas alternativas, né? Você vai considerar se elas são alternativas caras, baratas, até que ponto justificam o interesse e tudo mais e tal. Quinto, é tomar a decisão de compra. Bom, eu vou comprar já, não vou comprar já, vou comprar para frente, não vou comprar. Por último, tem a ver o comportamento pós-compra. Depois de feita a compra, o consumidor tem que tomar a sua decisão se aquilo foi bom ou foi ruim. A compra valeu a pena, justificou ou não justificou. Isso é muito importante porque vai significar a repetição ou não da compra daquele produto. A primeira coisa para a gente verificar aqui é como é que funciona a mente do consumidor. A nossa mente, quando vamos comprar, né? A sua, a minha, porque afinal nós somos consumidores. No fundo, a nossa necessidade, a necessidade humana, ela é uma espécie de tensão. Você tem uma certa tensão, de repente você tem necessidade, você está com fome, por exemplo, você precisa comprar alguma coisa para comer, né? Você está com sede, então você precisa comprar alguma coisa para beber. Isso gera em você uma espécie de uma tensão, entre aspas, um estresse. Esse estresse gera um estímulo, né, que é o motivo, na verdade, o estímulo é o motivo da compra, que por sua vez, para reduzir a tensão, você espera ter um comportamento adequado. E qual é o comportamento adequado? Comprar. Você vai, compra e aí você acalma, satisfaz aquela necessidade. Isso acontece muitas vezes quando nós estamos aí no mercado e tudo mais e tal, aquela vontade que nós temos de comprar certas coisas, aquele impulso, ou quando nós temos aí uma coisa especial que nós desejamos há muito tempo e queremos comprar, é uma ambição, um sonho, isso gera essa tensão que por sua vez traz o motivo, o estímulo, né? E aí a redução da tensão acontece depois que você compra, você acalma. Nós tivemos muitos psicólogos importantes, né, que estudaram esse assunto, né? 3 deles que nós mencionamos na nossa aula, que você vai encontrar lá na plataforma, foram Freud, Maslow e Herzberg. Claro que dos 3, o Freud é o mais conhecido, né, pelo tipo de estudo que ele fez e tudo mais e tal. Mas eu diria que, para nós do marketing, a teoria mais importante é a teoria do Maslow. E o Maslow, ele tem uma teoria, talvez você tenha até já ouvido falar, porque ela é muito conhecida e muito difundida, inclusive em outras disciplinas, né? E que trata do seguinte: as pessoas têm uma tendência de desejar coisas, desejar objetos, de ter desejos, né? Numa forma hierárquica. Isto é, você começa, por exemplo, do zero e vai até o topo. Então, por exemplo, as primeiras necessidades, ele fala que são as fisiológicas, que são justamente aquelas de respeito à sobrevivência, né? Eu preciso comer, eu preciso beber e preciso dormir. São as 3 coisas. Eu preciso respirar, essas coisas são básicas. Depois disso, Maslow diz que a gente parte para as necessidades de segurança, de amor e integração, de estima, por último, as de autorrealização. A teoria do Maslow é a seguinte: você não tem desejos do nível superior enquanto não satisfizer os do inferior. Isto é, por exemplo, a fisiológica é a primeira embaixo e a autorrealização é a mais alta. Ninguém tem desejos de autorrealização, isso é escrever livros, ser poeta, ser deputado, ser presidente. Ninguém deseja isso se não tiver comida para comer, casa para morar e roupa para vestir. Então, significa que você primeiro sai do primeiro ponto e vai subindo na hierarquia das necessidades, tá? Isso é muito importante a gente entender, porque é assim que consegue. Então, você não deve fazer campanhas, por exemplo, de produtos de alto valor para quem não tem dinheiro para pagar. Isso é óbvio, mas às vezes acontece de haver confusões na comunicação das empresas, justamente por desconsiderar essa hierarquia de Maslow, né? Então, na verdade, a percepção do consumidor, ela é feita de 3 maneiras distintas. Uma, que é a atenção seletiva, a outra é a distorção seletiva e a terceira é a retenção seletiva. A atenção seletiva significa eu presto atenção, eu percebo mais aquilo que me interessa, aquilo que eu tenho necessidade. Claro, evidente. Se eu estou procurando, por exemplo, se eu vou comprar roupa, eu estou mais atento à propaganda da moda. Se eu estou com fome, eu fico mais atento à propaganda de alimentos. Já a distorção seletiva significa que eu, dependendo de como eu tenho a minha formação, eu posso distorcer as coisas. Eu vejo uma campanha, por exemplo, de uma coisa que não me agrada, eu vou achar que aquilo é ruim. Mesmo podendo ser um bom produto, podendo ser uma campanha positiva, eu distorço.
E a retenção seletiva significa que eu tendo cada vez mais a possibilidade, eu tenho cada vez mais intenção de guardar na minha cabeça, de reter aquilo que eu tenho interesse, aquilo que eu gosto, e ignorar aquilo que eu não gosto, aquilo que eu não quero, entende? Bem, tudo isso está relacionado com as minhas crenças, os meus sentimentos e as minhas atitudes. Se você juntar aquilo que eu tenho como crença, e quais os meus sentimentos, e as atitudes que eu tomo, a forma como eu ajo, tudo isso acaba dando a minha intenção, aquilo que eu vou fazer realmente. O meu comportamento, o comportamento do consumidor, ele tem tudo a ver com as suas crenças, seus sentimentos e suas atitudes. A partir delas é que ele toma a sua decisão de compra. Esses fatores psicológicos são fundamentais, têm que ser estudados e conhecidos por quem trabalha com marketing e devem ser usados na hora de elaborar, por exemplo, campanhas e serem levantados através de pesquisas que são feitas pelo grupo de marketing. Iniciando com a cultura e a subcultura, na verdade, a gente tem aquilo que cada povo tem a sua cultura, né? Então, é claro, os ocidentais, os orientais, você vê perfeitamente quando nós falamos, a gente dá uma olhada, quando vê, por exemplo, aspectos específicos da cultura japonesa, da cultura chinesa, né? Bem diferente da cultura nossa, dos ocidentais e tudo. Tudo isso, evidentemente, tem influência importante no comportamento de compra do consumidor. A subcultura também, quando você fala de religiões, de grupos sociais, de regiões geográficas, né? Elas são muito importantes. Então, você tem, por exemplo, dependendo da região, norte, sul, nordeste aqui no Brasil, você tem características completamente distintas na forma como o consumidor faz as suas compras, né? Então, os valores que nós temos difundido na nossa cultura, eles influenciam muito a forma como nós vamos fazer as compras, né? Aspectos, por exemplo, nós temos uma tendência à autorrealização, conforto material, por exemplo, individualismo. O brasileiro tem muito aspecto individualista para ser considerado. Isso é refletido de uma forma bastante clara, né, bastante incisiva, no comportamento de compra. Além dos fatores de cultura e subcultura, os fatores sociais também são importantes, né? O que são os fatores? São os grupos sociais. Nós vivemos em grupo, nós não somos independentes, nós não somos isolados, né? Então nós temos grupos que podem ter várias classificações. A principal delas é que diz que nós temos grupos primários, secundários, formais e informais. O que é um grupo primário, né? O grupo primário é aquele que está com o qual nós somos mais próximos, diretamente relacionado, né? E temos grupos que são próximos a nós, mas temos alguns que estão mais distantes, mas de qualquer maneira exercem influência sobre nós. Temos grupos formais. Você está, por exemplo, tem uma sociedade, você está um clube, por exemplo, é um grupo formal, tem uma estrutura definida e tudo mais e tal. Mas você pode ter um grupo informal que influencia a compra. Por exemplo, grupo de amigos. Os amigos falam, olha, aquilo é bom, comprei aquilo, achei bom e tudo mais e tal. Então, os grupos tendem a influenciar e muito socialmente as pessoas na tomada de decisão. Há alguns filmes, inclusive, que mostram isso, né? As pessoas que fazem parte dos grupos, elas servem de referência para aqueles que vão fazer as suas compras. Então, o que é um grupo de referência? Na verdade, um grupo de referência pode ser qualquer indivíduo ou grupo que sirva como um parâmetro de comparação para a formação de valores, de crenças, de atitudes, e entre outros que vão nos guiar. Então, vejam bem, o grupo de referência é o grupo padrão, é aquele grupo que a gente quer seguir. Pô, se aquele grupo, se aquelas pessoas estão fazendo isso, estão comprando aquilo, estão usando aquilo, eu também quero comprar aquilo, eu também quero usar. Por isso eu tenho aquilo como um grupo de referência, é o meu grupo padrão. Não podemos nos esquecer nesse caso que a família representa um fator muito importante na tomada de decisão. Dentro da família, você tem os mais diferentes tipos de ações exercidas sobre o consumidor. Por exemplo, há pessoas na família que influenciam a compra. Como? Dando informação sobre o produto. O marido vai comprar alguma coisa, a mulher diz para ele, olha, você compra aquilo porque aquilo é bom, fulano falou que a televisão diz que aquilo foi muito bem. Isso é um influenciador, né? Há pessoas que são decisoras, que possuem autonomia para decidir. O marido, por exemplo, vai comprar um carro,
tem autonomia para decidir. Ele compra o carro, porque quer um carro confortável, quer um carro para a família e tudo mais e tal. Aqueles que são usuários, por exemplo, na hora de comprar uma fralda para uma criança, não é o marido nem a mulher que é o usuário da fralda, né? Mas sim é o bebê. Mas quem compra é o pai ou a mãe. E eles não consomem o produto, eles compram o produto, eles são decisores, eles influenciam, eles são compradores, mas não são usuários do produto. São bem diferentes em termos de características. E por último, importante falar aqui, quando nós falamos dos fatores socioculturais, dos líderes de opinião, né? Os líderes de opinião, eles fixam as normas do grupo, ou seja, eles criam as normas para o grupo. Tanto por uma posição superior no que se refere aos conhecimentos, como pela sua posição profissional. Às vezes eles são especialistas no assunto. Um decorador define, por exemplo, que a cor da moda é o vermelho, é o amarelo, é o cinza, que o padrão é X ou é Y, né? Porque ele é um especialista no assunto. E aí você vai e compra as coisas naquela cor, naquele modelo, naquela forma, porque ele especificou. Ele define, ele tem atitudes, né? O especialista, ele tem atitudes de domínio e reconhecimento público. O que quer dizer? As pessoas respeitam, né? Quando vem alguém na televisão, uma apresentadora da televisão, que é muito famosa, que é muito conhecida, um apresentador, e ela fala, olha, compre o produto. Por que as empresas usam essas pessoas para fazer propaganda dos produtos? Porque sabem que elas têm muita influência. A hora que uma atriz ou uma pessoa em personalidade importante se coloca ao lado de um produto para falar bem daquela marca ou daquele produto, automaticamente os consumidores irão acreditar que ela está validando aquele produto. Vamos agora falar sobre os fatores pessoais e os fatores situacionais que influenciam a decisão de compra do nosso consumidor, né? Os fatores pessoais, eles dizem respeito, evidentemente, às características particulares das pessoas. Quer dizer, aqueles momentos e aquelas vivências pelas quais o indivíduo está passando. É o momento atual, é a situação atual que me leva a comprar ou a não comprar, né, um determinado produto. E acabo interferindo nos meus hábitos, nas minhas decisões de consumo. Todos nós temos momentos, que são momentos bons ou momentos ruins, e fazemos, em função disso, acabamos comprando ou não comprando determinados produtos. Isso tem muito a ver com o estágio que nós estamos no ciclo de vida. As pessoas passam por vários estágios no ciclo de vida em termos de família, né? As famílias, por exemplo, elas podem ser compostas por pessoas que são recém-casadas, né? Ou ainda podem estar com filhos ou sem filhos. Então, um recém-casado sem filho tem um determinado tipo de compra. Já o recém-casado com filho está já preocupado em fazer compras para as crianças. Se for neném, por exemplo, comprar fraldas, mamadeiras e outras coisas mais. Quando já são filhos que estão em idade escolar, as compras já voltam para material escolar, para uniformes e coisas assim e tal. À medida que as crianças vão avançando na idade, né, começa a entrar no mérito aí coisas do tipo telefones celulares e tudo mais que antes não havia. Até que depois, à medida que as crianças crescem e casam, as pessoas voltam a ficar sozinhas, como eram quando solteiras, né? E aí o que acontece então? As compras já mudam, né? Começa a comprar remédio, plano de saúde, então muda completamente o foco das compras, né? Isso é muito importante a gente considerar, porque dependendo do tipo de produto que você tem, você vai ter que dirigir. Como representante de marketing, você tem que dirigir o foco para essas pessoas, saber quem é exatamente a pessoa que vai comprar, quem é que toma a decisão, como nós já dissemos na aula anterior, que se é uma criança, um neném que você vai comprar fralda para o neném, quem vai usar a fralda é o neném, mas quem decide é a mãe, é o pai, se é a criança que está na escola também, já uma pessoa de idade, é ela quem toma a sua decisão de compra. Então, dependendo do estágio no ciclo de vida que a pessoa está, os fatores pessoais irão influenciar muito na sua compra. Além disso, os fatores econômicos também, que são junto com os sociais, né? São fatores pessoais que influenciam muito, como, por exemplo, o salário, a poupança. Quem tem salário alto compra determinado tipo de produto, que não é o que acontece com quem tem salário baixo. Quem tem poupança tem mais condições, por exemplo, de comprar uma casa, um carro, do que quem não tem poupança, né? Quem formou um patrimônio pode. Esses aspectos são muito importantes para a tomada na decisão de compra. Há ainda que se considerar, dentro dos fatores pessoais que nós estamos analisando,
o aspecto da personalidade e do estilo de vida. Cada um de nós tem a sua personalidade, cada um tem o seu estilo de vida, mantém esse padrão, né? E com isso, nós mudamos, temos comportamentos diferentes, né? As pessoas que são mais conservadoras não vão comprar produtos arrojados, novos lançamentos, querem comprar aqueles produtos tradicionais. Já as pessoas que são avançadas, que são arrojadas, estarão procurando coisas novas, coisas modernas, produtos interessantes e tudo mais e tal. Há pessoas que têm que experimentar um produto para comprar, né? Para ver, tal, São Tomé, tem que ver para crer. Há outras que compram mais por impulso. Então, esse aspecto da personalidade, esse aspecto do estilo de vida, são importantes também na hora da compra. E além desses fatores que são pessoais, é importante salientar que existem certos fatores situacionais que também influenciam a gente. O que são fatores situacionais? Aqueles que dizem respeito ao ambiente em que você está, ao momento em que você está, à situação em que você está vivendo. O ambiente físico, por exemplo, se você está num lugar quente, você vai querer tomar bebida gelada, então você vai comprar bebida gelada. Mas se você tiver um ambiente frio, você vai procurar coisas quentes, vai querer tomar um café, vai querer tomar um chá, um chocolate, alguma coisa assim, né? Dependendo, por exemplo, do seu estado de espírito, se você passou bem, você está disposto, você está alegre, propenso a comprar coisas novas e tal, ao passo que se você estiver mal, passando por um momento ruim na sua vida, você provavelmente não vai querer comprar nada, vai querer deixar para depois e tudo mais. Tal. Então, dependendo da situação, dependendo do momento, você também tem a sua decisão de compra alterada. Então, veja que os fatores pessoais que nós acabamos de ver, mais esses fatores situacionais, mais ainda os fatores psicológicos que nós vimos na última aula, são coisas importantíssimas para o consumidor tomar a sua decisão. Eles definem a decisão do consumidor, influenciam a decisão do consumidor, e quem trabalha com marketing tem que estar sempre preocupado e analisando esses aspectos, porque a comunicação que vai ser feita para o consumidor deve ser feita com base nesses fatores. Nós vamos tratar desses aspectos relacionados com o marketing, isto é, o marketing, que na verdade tem duas frentes para trabalhar. Uma como arma da empresa e outra como um elemento de defesa do consumidor. Quais são as ramificações do marketing, como é que o marketing de várias formas consegue atingir o consumidor. E, é claro, falar um pouquinho sobre os famosos 4Ps, que a gente já conhece tão bem, né? Na verdade, o marketing como uma arma da empresa, né? Ele precisa estudar a cabeça das pessoas. Ele precisa analisar os aspectos relacionados com as pessoas dentro das suas estratégias. A estratégia de marketing deve contemplar estudos relacionados com o consumidor. Para isso, é preciso conhecer bem o ambiente externo, o ambiente onde a empresa atua, né? Para que possa, a partir daí, estabelecer as tendências que estão sendo esperadas para o consumidor. Vocês imaginem que há 30, 40 anos atrás, nós vivíamos numa era em que só havia telefone fixo, praticamente. Hoje, o telefone fixo já está quase que descontinuado, porque o telefone móvel substituiu completamente o telefone fixo. As empresas que tiveram a visão e enxergaram isso, investiram nesse segmento, hoje estão faturando muito. Então, essa é a importância de analisar as tendências. A partir delas, o marketing consegue prever quais serão as mudanças do comportamento do consumidor e, com isso, desenvolver produtos e serviços que satisfaçam a esse consumidor. Mas, por outro lado, ele também precisa estar preocupado em, digamos assim, se relacionar com o consumidor. Um fato importante é educar o consumidor. Educar, claro, no sentido seguinte: se eu quero fazer uma mudança de tendência, eu preciso dizer para o consumidor que isso é importante. Antigamente, ninguém falava em produtos sem açúcar, todo mundo falava em consumo de açúcar e tal. Hoje, o produto sem açúcar é quase que uma necessidade para todos. As pessoas foram ensinadas que o açúcar traz determinado tipo de problema, que não traz benefícios, que o produto sem açúcar... Então, isso é educar o consumidor, é mostrar para ele as vantagens de determinada situação e explorar isso, né? Persuadir o consumidor, na verdade, né? O marketing precisa também simplificar o processo de compra. Não adianta você ter uma sofisticação. Se você quer que o consumidor compre pela internet, você precisa fazer com que a coisa seja bem simples. Um toque de botão, nada de coisas sofisticadas, nada de formulários sofisticados. Tudo tem que ser muito simples, muito rápido,
para que o consumidor aceite bem, mude o seu comportamento de compra. E, por fim, é preciso reduzir a dissonância cognitiva. Estão lembrados? Há 2 ou 3 aulas atrás, nós explicamos que a dissonância cognitiva tinha a ver com as frustrações do pós-compra. Você comprar uma coisa e depois descobrir que havia algo melhor que podia ser comprado naquele lugar. Então, o marketing deve reduzir, diminuir a dissonância cognitiva. Veja bem, para isso, existem diversos tipos de marketing hoje, né? Você tem o marketing interativo, marketing viral, marketing digital, marketing direto, de relacionamento, que é uma coisa importantíssima, né? De fidelização, marketing de transação, que é o convencional, marketing pessoal. O marketing tem várias ramificações, são vários ramos que estão aí, cada um deles preocupados em trabalhar de uma forma diferente, né? Analisar e dar condições para que o consumidor tenha melhor satisfação ao fazer as suas compras. Tudo isso está relacionado, é claro, com a força dos 4 P's. Então, quando nós falamos aí na influência do marketing no comportamento do consumidor, nós estamos, é claro, falando dos 4 P's, evidente, né? Preço, produto, promoção e praça. Porque, no fundo, os 4 P's, eles definem a estratégia da empresa. E a estratégia da empresa é que vai gerar a força da sua marca. A força da marca é consequência de uma estratégia bem montada de uma empresa, né? Aí o pessoal de marketing vai ao mercado, faz uma segmentação do mercado, descobre os segmentos mais importantes e posiciona a marca na cabeça do consumidor. Vejam, posicionamento é uma coisa que tem a ver com a mente do consumidor. Não é com o produto, é com a mente do consumidor. Se você tiver uma marca forte, bem posicionada, a empresa acaba sendo líder. Esse é o conceito de liderança. E tudo isso irá fazer com que o consumidor mude o seu comportamento de compra e se interesse pela empresa, se interesse pela marca e, consequentemente, vai acabar fazendo com que ela se transforme numa empresa líder de mercado, que é o sonho de todo gerente de marketing. Se nós compararmos 2 empresas, uma que faz pesquisa de mercado e outra que não faz pesquisa de mercado, nós vamos ter, com certeza, resultados bem diferentes. Uma delas, a que faz pesquisa, evidentemente, vai estar procurando mudanças, fazer mudanças, realizar mudanças, alterar a sua forma, os seus produtos, alterar a sua forma de apresentar, alterar a sua comunicação, suas campanhas e tudo mais tal, em função da pesquisa do mercado. A outra, que não faz pesquisa, provavelmente vai estar acomodada, achando que aquilo que ela faz está bem feito, que para o consumidor aquilo está certo e tudo mais e tal. Só que, na verdade, não está, é claro, né? É a pesquisa que alimenta o marketing na sua evolução, no seu crescimento e no seu desenvolvimento. A pesquisa nasce, evidentemente, quando o marketing se faz aquelas perguntas, né? Quem é o meu consumidor? Qual é o produto que ele compra? Quando ele compra? Quanto ele compra? Como? Esses quem, qual, como, quando, quanto, essas coisas todas, são perguntas que, para serem respondidas, é necessário conversar com quem tem as respostas. E quem tem as respostas sobre a compra do consumidor é o próprio consumidor. Não adianta você perguntar isso para o funcionário da empresa que ele não vai saber responder. Quem sabe responder isso é o próprio consumidor, né? Então, vejam bem, como é que funciona a pesquisa do consumidor? Como é que a empresa faz a pesquisa do consumidor? Primeiro, evidentemente, ela tem que reconhecer e entender o problema. Qual é a situação? Eu quero entender por que o consumidor mudou sua forma de comprar, por que o consumidor compra do concorrente, por que o consumidor compra naquela loja, por que o consumidor não quer pagar mais caro. Eu tenho que saber exatamente o que eu quero descobrir. Se eu tenho um produto novo, inédito, qual é a expectativa do consumidor com relação àquilo? Então, a partir do reconhecimento desse problema, eu faço um planejamento da pesquisa, elaboro qual vai ser o questionário, quais vão ser as entrevistas, como que elas vão ter que ser feitas. Aí eu executo, coloco os meus pesquisadores em campo para fazer as entrevistas, para perguntar para os consumidores aquilo que nós queremos saber. E, por fim, evidentemente, faço um relatório, né? Faço uma análise dos meus resultados, e aí então eu posso saber, ter como isso a forma como o consumidor está modificando o seu comportamento de compra. Vejam bem, as pesquisas normalmente, elas se dividem em 2 grandes grupos, as chamadas pesquisas qualitativas e as quantitativas. A qualitativa é aquela que
ela não avalia exatamente numericamente o processo. Ela trata, por exemplo, de discussões em grupos, entrevistas em profundidade. Ela pega o consumidor e conversa, faz um diálogo com o consumidor, procurando ouvir tudo aquilo que ele tem a dizer a respeito. Então, quando o pesquisador faz uma pergunta do tipo, qual é a sua opinião sobre isso? O consumidor vai discorrer a respeito, tal. Isso é uma pesquisa qualitativa. Perguntas do tipo, qual a sua opinião? O que o senhor acha? Como o senhor vê? Tudo isso são perguntas que são qualitativas. Já a pesquisa quantitativa é aquela que é feita através de um questionário estruturado, elaborado, tudo mais, tal, com perguntas do tipo fechada, quanto custou, quando o senhor comprou, qual a maneira de... Quer dizer, então aí são perguntas fechadas que admitem, inclusive, uma tabulação. Já a pesquisa qualitativa precisa de uma análise mais ampla, uma avaliação muito mais, assim, digamos, demorada, porque você precisa analisar aquilo que o consumidor disse. Na quantitativa, você vai quantificar, vai tabular e vai quantificar. Não podemos esquecer que atualmente, né, no mundo moderno, século XXI, nós trabalhamos em termos de pesquisa já com uma informática muito evoluída, uma internet que traz aí uma série de novidades para nós, e os próprios sistemas de informação que existem hoje, que são muito mais rápidos, muito mais eficientes, muito mais práticos. E é por isso que a pesquisa tem tido uma evolução tão grande. E ela é cada vez mais importante, e na medida que nós temos o mundo crescendo, evoluindo da forma com a rapidez que evolui, é fundamental ter as respostas rápidas das pesquisas. A história do consumo esteve sempre associada ao varejo. E hoje o que a gente vê são novos hábitos, né? São gostos e preferências diferentes agora, mudanças no estilo de vida das pessoas, mudança na forma como as pessoas veem o mundo, na verdade, né? E até coisas que mudaram muito, como a participação mais ativa da mulher na economia. Isso faz com que realmente nós tenhamos grandes mudanças no comportamento de compra do consumidor. O varejo teve que mudar, teve que se adaptar. Hoje o varejo é muito mais dinâmico, muito mais rápido, muito mais ágil, né? E está, evidentemente, aderindo àquilo que a gente chama hoje de varejo virtual, que são as lojas pela internet, né? Então, hoje, a internet promoveu uma grande mudança, né, no comportamento de compra das pessoas, né? Imagine aí duas pessoas, uma que mora em uma cidade pequena, longe das boas oportunidades de compra, longe dos grandes shoppings, né? E dos grandes centros urbanos. Imagine uma outra que mora numa grande cidade, uma cidade assim que seja uma grande metrópole, né? Cheia de trânsito, de filas, de barulho, e não tem tempo para fazer nada. As situações são diferentes. Uma lá sossegadinha, num lugar tranquilo, mas que não tem acesso às grandes lojas. Uma aqui no centro, mas que não tem condição porque é muito movimento. As duas hoje, através da internet, elas podem fazer a mesma coisa. Comprar, com 2 ou 3 cliques no seu mouse, elas podem comprar produtos e ter serviços, né, que antes não tinham. Isso é muito importante, porque é uma mudança muito, muito grande nas suas vidas. É uma coisa prática, né? É muito prática, elas podem inovar, se renovar, né? Então você tem hoje os smartphones, você tem o tablet, então você está na rua, caminhando pela rua, se você usar o seu smartphone lá, ou um tablet que você tiver na mão, você pode fazer uma compra no meio da rua, você pode comprar uma geladeira, você pode comprar um carro, quase até, tantas coisas assim que você pode comprar, apenas clicando 2 ou 3 vezes ali em alguns botõezinhos, ou na tela, no caso dos smartphones, né? Para ter isso daí. Então é muito importante entender que com o advento do celular e dessas coisas da informática, a evolução informática e a internet que revolucionou a história do mundo, né? Nós temos hoje formas diferentes de compra e que cada vez vão evoluir mais. A tendência agora é cada vez nós termos coisas mais modernas, mais simplificadas e mudando completamente o comportamento de compra do consumidor, que era aquele tradicional de chegar na loja, se encostar no balcão e pedir um produto e esperar que o balconista trouxesse o produto para ele e olhar o produto e dizer que não é aquele, fazer e tudo mais e tal. Hoje, isso está praticamente morto, não existe mais, e ainda com o advento agora
das redes sociais, né? A gente vê que realmente foi uma mudança muito grande. As redes sociais estão hoje fazendo com que as pessoas mudem completamente, inclusive a sua forma, todo o seu relacionamento, né? Eu diria que hoje nós temos 3 palavras que, assim, são fundamentais para analisar o comportamento de compra do consumidor: conectividade, mobilidade e interatividade. Essas 3 palavras mostram que o consumidor hoje é outro, ele é diferente, ele tem que estar conectado com tudo, tem que haver mobilidade, ninguém mais quer ficar parado, estático, esperando as coisas, e uma interatividade muito grande. Essas, conectividade, mobilidade e interatividade, provavelmente serão as palavras-chave para se estudar e analisar o comportamento de compra do consumidor daqui para frente.